Estamos lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 15. Não nos gloriemos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não gloriarmos no que estava preparado anteriormente. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Capítulo 11, verso 1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Nós, a igreja, seremos apresentadas como uma virgem ao nosso Senhor, Yahushua HaMashiach. Que maravilha, hein? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Yahushua ungido HaMashiach. E será que isso já não aconteceu, meu amado? Estão complicando o que é simples por aí? Porque se alguém for pregar-vos outro, Yahushua, já pregaram Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo está falando, sabe o que aqui, meu amado? Tudo que era para você saber, ele já falou. Ele e os demais apóstolos e Jesus. Invencionismo de células, divisão de G não sei quantos, de ministério de dança, ministério de louvor, ministério de acrobacias, que negócio fica repetindo, esqueci o nome daquilo. Mas essas coisas de invencionismos que eu mesmo, irmão Rubens, coloquei no vídeo, as falhas do apóstolo Paulo, veja para você ver aquele vídeo. É disso que ele está falando. Olha, porque pequei porventura, humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça eu anunciei o evangelho de Deus. O negócio é sério, porque se alguém vos pregar, capítulo 11, verso 4, outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Eu falei tudo o que era para vocês saberem e praticarem. Não precisa recorrer a invencionismos. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Eu, por acaso, errei ao anunciar o evangelho de graça? Meu amado, eu posso falar isso. Eu anuncio o evangelho de graça. Embora me acusem injustamente, dizendo que eu vendo DVDs, sim, vendo DVDs de notícias. DVDs jornalísticos que informam a verdade são preciosíssimos. DVDs pelos quais eu aviso ao mundo sobre o que está para acontecer, de forma jornalística, arriscando o meu pescoço, não por amor ao dinheiro, mas por amor às vidas. Por esse, eu tenho recebido um salário justo. Agora, pelo Evangelho, por esse vídeo que você está assistindo,
Eu, irmão Rubens, não recebi, nem recebo nada. Se alguém cobrou para essa imagem chegar até você, saiba que foi uma arte não autorizada minha. Foi de uma forma que não autorizei e que eu não gosto de saber que fizeram, porque de graça eu recebi e de graça eu tenho dado. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fostes exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ele está dizendo que não pegou dinheiro de ninguém, meu amado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minhas necessidades, e em tudo me guardeis de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que aquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Capítulo 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Se dizem apóstolos, se dizem pastores, presbíteros, líderes religiosos, mas são obreiros fraudulentos, que falsificam a palavra para tirar vantagem. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Meu amado, andam me acusando, inclusive, meu irmão Rubens, de falso profeta, falando o que está escrito, da forma que está escrito, não tendo nenhum matadouro desse para levar as ovelhas para serem abatidas, não pedindo um centavo para pregar a palavra, e a mim acusam de falso profeta. Como pode um falso profeta falar tudo o que está escrito, como está escrito, arriscar o pescoço pelas vidas das pessoas, colocando a sua à disposição sem pedir um centavo, sem ter um desses apriscos para aprisionar as ovelhas com segundas intenções? Que você julgue entre o irmão Rubens, que prega a sã doutrina, desprovido de qualquer financiamento de qualquer pessoa, arriscando a cabeça como Cristo arriscou, de graça recebendo, de graça dando. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado, digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelenses? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como de fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalho? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Qualquer semelhança de Paulo com alguém que você conheça será algo fantástico, porque eu não conheço ninguém assim.